como é que são as atitudes de um verdadeiro empreendedor líder em 5 desafios que acontecem na empresa. Vamos lá, e o que eu vou fazer? Eu vou comparar aqui a vida de um empresário tradicional perante esses desafios com um empreendedor líder perante esses desafios. Mas antes, o que seria um empresário tradicional, Campa? Vou falar o que é um empresário tradicional. Empresário tradicional é aquele que exercia uma determinada profissão até um determinado momento, talvez tinha carteira assinada, talvez não, um dia decidiu montar a empresa. Só que foi lá, abriu a empresa, toca a empresa do jeito que acha que é, do jeito que acha que tem que ser. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que tem muitos incêndios para apagar, a empresa depende dele, as pessoas ficam chamando, às vezes até não chamam, mas ele tem que dizer, ó, Zezinho, faz tal coisa, Mariazinha, liga lá pro ciclano, pergunta tal coisa, se fulano falar tal coisa, você diz tal coisa, tem que dar o caminho da roça para as pessoas. Passa o dia ali resolvendo pepino, tem que estar na empresa quase que o tempo inteiro, quando sai a vida dele é um inferno, as pessoas ligam, às vezes tem que voltar, tem que ficar respondendo o WhatsApp. Esse é um empresário tradicional. Mas o que é um empreendedor líder, Campa? O empreendedor líder é, como eu chamo, um empresário profissional, um empresário que sabe como é que ele tem que fazer na empresa dele. Um empresário que sabe como as coisas precisam serem feitas do jeito certo para não gerar incêndio, não gerar aborrecimento. Vamos lá. Primeiro desafio, contratações. Como é que o empresário tradicional age no momento da contratação? Ele olha lá, eu preciso contratar alguém para fazer vendas, preciso contratar alguém para me ajudar aqui no financeiro, preciso colocar mais um lá no estoque, preciso colocar mais um no balcão. É assim que ele faz, ele começa a divulgar, ó, preciso uma vaga para balconista, preciso uma vaga para auxiliar de estoque, divulga lá nas redes sociais, pede indicação para os amigos, aí aparece 1 ou 2, normalmente aquele 1 ou 2 ali que não tem muita oportunidade lá fora. Aí ele diz que mas não tem gente competente para trabalhar, as pessoas não querem nada com nada. Normalmente a proposta é uma proposta assim, xoxinha, né? Quando tá todo mundo lá, pega um vendedor e paga 3, 4 mil mais comissão, o empresário tradicional quer pagar 2, quer que o cara varra a loja, quer que o cara ajude a entregar, quer que o cara faça um monte de coisa. Proposta xoxinha, vai atrair gente xoxinha. Aí entrevista o cara em 5 minutinhos, porque ele não tem tempo de entrevistar, não tem tempo de parar. Contrata o cara, no outro dia, o cara tá lá com o jalequinho, com o crachazinho, tá ali com a mão na massa, fazendo. Ou seja, contratou rápido. Aí ele percebe que, mas não era bem a pessoa certa. Mas eu vou deixando. De repente se ajusta aí. Quando vê o cara tá ali 1, 2, 3, 4 anos, aí é caro para demitir. Aí o cara tá ali já não faz nada, o cara só incomoda. Mas é que se eu demitir é caro. Esse é o empresário tradicional perante as contratações. E o empreendedor líder, como que é? O empreendedor líder tem claro qual é a responsabilidade daquele colaborador, tem a descrição de cargos e responsabilidades descrita, bonitinho, divulga uma vaga, faz uma oferta atraente, porque ele sabe que ele precisa que as pessoas deem resultado, e ele sabe que quando ele contratar, ele consegue tirar resultado das pessoas, porque ele tem processos, ele tem gestão, ele tem organização. Quando as pessoas chegam e aí ele atrai com isso, acaba que um colaborador vai falando para o outro, na minha empresa é muito bom de trabalhar, lá é organizado, lá o dono é legal, tem a política de crescimento legal, tem um monte de coisas, vem os melhores para a empresa. Aí quando vem esses melhores, ele senta, ele faz uma entrevista de modo profissional, conversa com as pessoas, entende que as pessoas não são só competências, tem que olhar o lado humano também, tem que entender quem é aquela pessoa. Então ele aplica uma técnica chamada entrevista para entender aquele ser humano que está ali, ver se fecha com a cultura da empresa. Ele tem um processo para selecionar. Quando ele seleciona, essa é a pessoa certa, ele tem um processo para contratar, ele ambienta a pessoa, roda um processo de ambientação para a pessoa se entender como que é a empresa, qual é o papel dela, treina, faz a delegação do modo certo, delegando a responsabilidade, delegando os resultados, deixando claro, faz assinar a documentação do protótipo de negócio, lá regulamento interno, rotina de resultado, processos, tudo que tem que ser, faz tudo bonitinho como manda o figurino. E aí ele acompanha, fica ali alguém da equipe dele fica acompanhando os resultados daquela pessoa. E ele sabe que ele contrata devagar, sabe que contratar é importante, então ele tem tempo para isso, contrata devagar e demite rápido. Demite rápido a pessoa, não dá certo, manda embora.
É isso que ele faz. E os bons, Campa? E os bons, vai arriscar perder? Não. Ele tem uma política de reter talentos. Ele tem uma política das pessoas se desenvolverem na empresa. Então as pessoas que vão dando resultado, elas vão ficando. Mas se elas saírem, ele não se incomoda tanto assim. Ele sabe que ele tem tudo organizado. Ele tem gestão. Ele consegue contratar outra pessoa e a coisa funciona do mesmo jeito. Diferença entre empresário tradicional e empreendedor líder. Vamos lá. Segundo desafio. Perante os incêndios. Fato. Eventualmente, toda empresa vai ter um incêndio ou outro. Nem tudo é 100% controlável. O empreendedor líder reduz incêndios, mas ele não vai zerar. Não tem como zerar. Eventualmente vai dar algum BO. Mas o empresário tradicional, para ele faz parte da rotina apagar incêndio. Para ele é normal matar isso no peito. Para ele é isso aí. E os colaboradores eles vão simplesmente reportando. Fulano, deu problema lá, o cliente reclamou. Entrega não aconteceu. Que lá o cliente não pagou. Então o dono resolve rápido esses incêndios para ele voltar para a rotina. Ele sabe que ele tem que vender, ele sabe que ele tem que pagar a conta, esse é um empresário tradicional. Já o empreendedor líder, em primeiro lugar, geralmente não é ele que identifica. Quem identifica é a equipe. A equipe identifica, mas normalmente a equipe tem planos para corrigir aquele incêndio. A equipe já tem estratégia, a equipe tem autorresponsabilidade, ela sabe que é papel dela. Então ela vai lá e resolve. Mas quando acontece um incêndio diferente, algo inédito, o que o empreendedor líder faz? Ele não vai ali apagar rapidinho. Ele apaga rapidinho para não deixar estragar, para não deixar piorar. Mas ele vai na causa. Ele procura entender. Mas espera aí, por que aconteceu isso? O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? Ele transforma aquele abacaxi numa inteligência para a empresa. E assim é um empreendedor líder. Terceiro desafio. A equipe não está entregando os resultados. Vamos lá. Empresário tradicional. Como é que ele age aí? Ele age simplesmente... Não dá nem para cobrar, ele não deixou claro para as pessoas o que tem que fazer. As pessoas não entenderam, por isso que elas não entregaram o resultado. Então, o empresário tradicional tem que repetir várias vezes para as pessoas a mesma coisa. E aí, quando a equipe não entrega, ou ele vai lá, pega o cara pela mãozinha, vem cá, cara, vamos fazer junto, deixa eu te ajudar. Deixa para mim, normalmente, deixa para mim que eu faço. Ele vai lá e termina. Essa é a vida do empresário tradicional. Mas a vida do empreendedor líder, como que é? Ele não deixa estourar. Ele está olhando lá o painel do general, está olhando os indicadores, ele está vendo. Aqui vai dar ruim, aquele setor não vai dar conta, aquela pessoa não vai dar conta. Então, antes de estourar, ele já faz uma ação preventiva, ele ajusta processo, ajusta treinamento. Se precisar, ele troca a pessoa. Então, ele ajusta as coisas e faz os resultados acontecer. Ele não mata no peito. Ele vai lá, ajusta e faz as coisas acontecer. Quarto desafio, mês ruim. Deu um mês lá que não vendeu aquilo que era para vender. O empresário tradicional, ele nem entende, mas por que isso aconteceu? Mas fizemos tudo certinho, mas fizemos promoção, fizemos oferta. Aí ele fala com outro empresário que o mês deu ruim também, outro apagador de incêndio, o cara diz a mesma coisa, fala com outro diz a mesma coisa. Tá bom, é o mercado. E aí ele tenta resolver do jeito dele, bota mais vendedor, bota mais marketing, vai tentando para ver o que acontece. Empresário tradicional, remando, né? Empreendedor líder de novo, olhou lá o painel da máquina de vendas, olhou os indicadores, pessoal, acho que esse mês aqui, tá punk, que tipo de ação a gente pode fazer? Então ele ajusta as peças e ele monitora isso o tempo inteiro, ele monitora e ele consegue corrigir em tempo hábil. Se entende que isso é atuar ativamente pelo negócio, não é estar lá matando no peito, não é elevando, não é esperando ver as coisas acontecerem. Essa é a diferença. E o quinto tópico que eu quero trazer aqui é referente às oportunidades. E a real, vou te dar uma real aqui. Todo empresário, toda empresa tem oportunidades que caem no colo a todo momento. Sempre tem oportunidades. Só que eu vou te falar uma parada aqui. O empresário tradicional, quando ele está apagando incêndio, quando ele está fazendo serviço de funcionário, você acha que ele vê oportunidade? Ele não enxerga que aquilo é uma oportunidade. Ele enxerga que aquilo é um incômodo. Ele olha, se existe uma oportunidade de alguma coisa, tem uma informação que ele vai olhar e vai ficar atento somente naquela informação. Sabe qual é? Custo. Ele vai olhar custo.
Para ele, custo é o que importa. Ah, é muito caro. Não, tem uma oportunidade de eu melhorar aqui. Se eu ajustar esse processo, a nossa produtividade lá ela vai aumentar em X%. Mas custa tanto, então não vamos fazer. Ah, mas tem uma oportunidade dele se desenvolver como empresário melhor, aprender a ser um empresário profissional. Ih, mas custa tanto. Não, dá para comprar um iPhone com isso aqui. Não, vamos gastar. Não, então ele olha custo. E ele tem medo de correr risco. Ele tem muito não, pode ser que dê errado, então vou perder dinheiro. Não, tá difícil. No Brasil é difícil ser empresário, campa. Nos outros países é tudo fácil, no Brasil não. Então não vou correr risco. Normal, o empresário tradicional pensa assim. Mas o empreendedor líder, como é que ele faz? Ele está atento a tudo. Ele está olhando tudo o que está acontecendo em volta dele, no mercado, na concorrência, em outros países, em outras regiões, em outros segmentos. O empresário tradicional se bitola ao segmento dele. O empreendedor líder abre o leque, ele pensa. O empreendedor líder, quando ele vai para um grupo, de uma mentoria, tipo a mentoria Empresa Inteligente ou Stratis, ele olha todo, não interessa o setor, que sacada legal que o cara está fazendo lá naquele ramo. Então ele sai na frente do concorrente dele. Enquanto o concorrente dele está lá, remando, está apagando incêndio, está correndo que nem um louco, carregando a empresa nas costas, o empreendedor líder está lá na frente, ele está pensando novas estratégias de abocanhar o cliente daquele cara, de abocanhar uma fatia de mercado que ninguém está olhando, e ele vai lá e pega essa fatia. E o concorrente, quando ele está te esmagando, você pode apostar, esse cara não está apagando incêndio, esse cara não está lá fazendo coisas de funcionário, ele está lá fazendo coisa de dono. Esse é um verdadeiro empreendedor líder, alguém que está pensando no negócio e melhorando tudo. Essa é a diferença. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.